Como saber se um pensamento é meu ou é uma influência? Tem que observar o pensamento bem imparcialmente. Nós não podemos nos deixar levar por aquilo que eventualmente estamos pensando. Porque a gente pode pensar uma coisa que é a influência de um pensamento que passa. Há muitas formas de pensamento no plano mental. E nós podemos captar alguma, aquilo entra na mente, se encaixa no cérebro e tem continuação e parece coisa da gente, mas não é. Então você precisa observar o que está pensando. Porque se você prestar atenção no que você pensa, você vê nitidamente se aquilo veio de você e se é algo que você está desenvolvendo ou se aquilo foi captado e teve continuação na sua mente. Em geral, a cabeça das pessoas funciona assim automaticamente. Elas ficam distraídas e vão captando tudo o que passa. Aquilo que vai passando penetra na mente delas e elas continuam a pensar naquele ritmo. Aquilo não começou nelas. Aquilo foi captado, foi assumido e a pessoa dá continuidade a uma coisa que não é absolutamente dela. A mente e o cérebro fazem isso automaticamente se a gente não está muito atento ao que pensa. Então precisa que você esteja diante do que você está pensando como se você estivesse num cinema. Então não é a mente começa a criar coisas, você fica diante daquilo como se fosse um filme. E aí você vê se aquilo condiz com você, se aquilo condiz com o seu nível de consciência. Então aí você continua pensando, você dá continuidade. Mas se você se observa pensando uma coisa que não te corresponde, isso foi captado, isso foi absorvido de alguém sem que você visse e você deu continuidade a isto. Então é o trabalho que precisa ser feito. Agora, quando o pensamento é nosso, quando aquilo surge de nós e nós vemos que é nosso e continuamos, aquilo, em geral, nos leva para um progresso, aquilo nos leva para um trabalho evolutivo. Se é nosso, aquilo vem, nós colaboramos com aquilo, prosseguimos e através desse pensar, nós vamos mudando de estado, vamos mudando de condição, vamos evoluindo enquanto pensamos, vamos descobrindo coisas, vamos ampliando o nosso sistema de compreensão. Então aquilo é nosso, aquilo veio de dentro, nós aceitamos e damos continuidade, desenvolvemos. Se nós prestarmos atenção a estas coisas, nós vamos ver que a nossa mente vai ficar muito mais aguda, porque aí ela não vai se ocupar de coisas inúteis, de coisas supérfluas, que são as coisas que passam, e a mente vai se ocupar com algo que realmente veio de dentro. Mas aí no princípio você tem que assistir isso como um filme e desconfiar se aquilo é seu ou se não é seu. Quando nós temos contato com pessoas, quando nós temos uma convivência contínua com as pessoas, é normal que os corpos mentais se coligam, os corpos mentais se contatam. Então é muito comum que você comece a entrar em pensamentos, em ritmo de pensamentos, que é o resultado dessa interação mental com os outros. Isto pode ter seu lado útil, porque um pensamento de um outro e a mente de um outro pode chegar no momento que você necessite de algo novo, de uma energia nova, de um impulso. Então não é para rejeitar, mas precisa ver a qualidade destas coisas, precisa ver isto. Quando nós temos contato com pessoas, principalmente em estudos, em pesquisas, quando estamos em contato com as pessoas para um serviço, para uma tarefa em grupo, tudo isso produz interação mental. Então, nesses momentos, nós temos que cuidar da qualidade do relacionamento, da qualidade do que está acontecendo. Porque quando aquilo termina, aquela reunião termina, aquele contato termina, ficou muito do pensamento dos outros na nossa aura, no nosso mental. Então,
é preciso que aquilo tenha uma continuidade evolutiva, que aquilo tenha um progresso. Então, quando nós estamos diante de alguém ou estamos em contato com alguém, devemos estar atentos sobre o pensamento naquele momento, sobre a qualidade daquilo, porque vai ficar uma interação depois daquele encontro. Então, o encontro pode nos elevar, um encontro pode nos ajudar a desenvolver um pensamento superior, como pode nos rebaixar, dependendo de como aquilo transcorreu e de como aquilo foi desenvolvido. Como a humanidade atualmente é uma raça mental, está desenvolvendo tudo isso, então esse é o trabalho a fazer com a mente, isto é, esse é um dos trabalhos a ser feito com a mente. E é só quando a gente assume esses trabalhos mentais, é só quando a gente assume que é um ser mental também, é aí que a nossa mente começa a desenvolver, que nós começamos a ter uma compreensão maior das coisas e que o nosso emocional vai sendo redimensionado. Porque isto desenvolvido, isto redimensiona o emocional. Você não pode pegar o emocional e amarrar, senão ele fica reprimido. Depois é pior. O emocional é resolvido, é transcendido quando isto desenvolve, quando a mente desenvolve. Então precisa desenvolver a mente, cuidar do sistema de pensamentos, escolher o que pensa, não se deixar levar pelo próprio pensamento vulgar, pelo próprio pensamento corriqueiro, não se iludir com o pensamento humano, mas ter um espírito de seleção, não se permitir pensar certas coisas, não se permitir desenvolver certas ideias, não se permitir desenvolver a crítica. Você pode fazer uma observação na vida prática, não? Tantas observações nós fazemos, mesmo sobre o outro, sobre as coisas, sobre o que acontece, mas tomar muito cuidado para aquela observação não degenerar em crítica. Você pode fazer a observação que for necessária, mas aquilo não deve ser uma crítica. Aquilo deve ser uma observação nítida, direta, que venha para modificar uma coisa, desenvolver, rejeitar, aceitar, enfim, tudo aquilo que se faz com a observação. Mas isto não deve se transformar em crítica, porque se transforma em crítica, se você começa com a mente criticar, em vez de observar e discernir, você começa a criticar, aí a sua mente vai por um caminho de ficar colhendo todos os pensamentos que passam. A mente perde esta qualidade de seleção e você também fica enevoado com tudo isto e deixa de perceber que você não está com um pensamento à altura daquilo que você já é. Então, isso é um trabalho com a mente. Esse é o trabalho da humanidade atual. A humanidade atual vem de um ciclo emocional que desenvolveu durante milhões de anos. E para sair destas coisas emocionais, para entrar nesse trabalho mental, este é um trabalho de Hércules para a humanidade. E isto vai acontecendo paralelamente a um trabalho mais profundo do eu superior, do eu interno, de pensamentos superiores que vão entrando na mente também. Claro que só esta nossa observação e esse trabalho direto, esse trabalho mecânico, isso não iria resolver. Mas a alma, o eu interno, introduz na mente o seu pensamento, que não é raciocínio, não é lógica, não é reflexão, é um estado, é um sentimento pensante. Aí o eu interno vai introduzindo isto no nosso pensamento. E aí deixa-se de fazer esse esforço, deixa de ter esta atenção, mas este pensamento melhor, este pensamento de qualidade, este pensamento que leva sempre para um progresso, para uma coisa evolutiva, isso vai se tornando mais frequente. Isto vai então se instalando no indivíduo e depois não há mais necessidade de fazer esforço. Porque se isso vai se instalando, na hora que vem um pensamento comum, ou na hora que vem um pensamento que foi captado
percebe-se logo. E se a gente está disposto a não dar guarida àquilo, você percebe, e se já tem essa decisão tomada, você logo rejeita. Mas isto é o trabalho desta raça. E todos estão muito habituados a ir pelo impulso da emoção, do sentimento, mas isto não é o trabalho desta raça. Esta raça tem que pensar, essa raça tem que refletir, tem que ver o que passa na sua mente e tem que ver se o que está passando condiz com a sua situação atual. Então, se a nossa proposta é uma proposta conhecida, tudo o que passa na mente para demolir aquilo, para dissolver aquilo, tem que ser observado. Tem que ser observado porque aquilo pode não ser nosso. Aquilo pode ser uma interferência, pode ser algo que vem do plexo solar, pode ser algo que vem das nossas reações, que não estão controladas e que começam a se introduzir na mente e dissolver as nossas propostas iniciais, as nossas ideias iniciais. Preciso observar isso tudo. Observar e estar diante do próprio pensamento, assistindo àquilo e vendo se aquilo corresponde, ou se aquilo corresponde menos, ou se aquilo foi uma interferência de pensamento dos outros, de pensamentos negativos, de forças que passam para nos tirar da nossa rota. E claro que se essas coisas começam a influir, e se a nossa mente começa a se enfraquecer com estas coisas, é claro que a nossa capacidade mental diminui. Aumenta a distração, aumenta o grau de desatenção, aumenta a possibilidade de confundir as coisas, e aí começa uma torrente de coisas acontecerem. A origem é porque a gente deixou os pensamentos passarem e não os observou. E não encontrou o discernimento e a força para interrompê-los ou para mudá-los quando eles não correspondem à nossa intenção, ao nosso programa de vida. Pois não. A concentração é você estar atento a tudo que você está pensando. Atento. Você está atento ao seu pensamento, você está atento ao que você está fazendo. E aí você vai adquirindo concentração. Você vai adquirindo concentração quando está atenta, quando não faz as coisas sem atenção. Você tem que pôr atenção no que está fazendo. Não tem que deixar as coisas correrem soltas. Você pode deixar as coisas soltas, porque você assim viu que era para fazer. Mas você tem que estar atenta às coisas que estão soltas. Compreende? Você tem que estar atento àquilo que você pensa e àquilo que você faz. E aí você vai se tornando concentrada.